Filho, já paraste para refletir sobre a presença de Deus nas pequenas criaturas ao nosso redor? Padre Pio, com seu olhar espiritual profundo, nos ensinava que cada ser na criação, por mais simples que pareça, carrega consigo um reflexo da divindade. Ele acreditava que Deus se manifesta de maneiras misteriosas, muitas vezes através de animais e criaturas que, à primeira vista, não vemos como instrumentos de sua vontade. Contudo, essas criaturas carregam em si sinais divinos, mensagens ocultas que podem transformar nossas almas se tivermos a sensibilidade para vê-las. Padre Pio nos exortava a olhar para o mundo com olhos de fé, a perceber que na harmonia perfeita da criação, Deus está presente em tudo. Cada ser, cada árvore, cada pássaro, cada animal tem seu propósito no grande plano de Deus. Quando o homem age com violência, crueldade ou indiferença, ele rompe essa harmonia sagrada e se afasta da graça divina. Padre Pio alertava que a verdadeira espiritualidade não está apenas nas orações ou nas ações externas, mas no respeito profundo por toda a criação. Ele nos ensinava que destruir sem necessidade não é apenas uma questão de matar uma criatura, mas de romper a conexão espiritual com o Criador. A destruição, seja de um ser pequeno ou grande, traz para o coração do homem uma dureza que impede a ação de Deus em sua vida. Quando um homem mata por medo, por ignorância ou por crueldade, ele endurece seu coração, tornando-se incapaz de ouvir a voz de Deus que fala no silêncio da criação. Mas, filho, isso não significa que devemos ver os animais como simples objetos. Não, Padre Pio nos chamava a ver neles sinais sagrados, como manifestações de Deus, que nos falam através de sua simplicidade e pureza. Ele via em cada criatura uma lição, uma mensagem de fé, que nos convidava a viver em harmonia com o divino. E é por isso que ele nos exortava a não matar certas criaturas, pois elas são, em muitos casos, instrumentos escolhidos por Deus para transmitir suas verdades. Um exemplo claro disso é a pomba, o primeiro animal que Padre Pio nos ensina a respeitar. A pomba, ao longo da história, tem sido um símbolo do Espírito Santo, da paz e da pureza. Desde o Antigo Testamento, quando a pomba trouxe o ramo de oliveira para Noé, sinalizando a restauração da paz de Deus com a humanidade, até o batismo de Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, este animal tem sido um sinal de reconciliação, de transformação e de presença divina. Padre Pio dizia que, quando uma pomba aparece perto de nós, é um sinal do Espírito Santo. Ele nos ensinava que não devemos afastá-la ou matá-la, mas, ao contrário, devemos acolhê-la como uma manifestação da paz de Deus. Se virmos uma pomba, é uma oportunidade para parar, orar e convidar o Espírito Santo a habitar em nosso coração, trazendo luz, consolo e renovação. Cada criatura é, para o santo de Pietrelcina, uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para vermos sua mão na criação e para respondermos com amor e respeito a tudo o que ele fez. Portanto, filho, ao caminhar pela vida, observa atentamente as criaturas ao teu redor. Cada uma delas tem um propósito divino e cada uma traz uma lição para o teu coração. Não destruas por crueldade, não afastes sem razão, mas abre o coração para o mistério de Deus que se revela em cada ser. Como disse Padre Pio, respeitar a criação é respeitar o Criador, e ao fazer isso, você se aproxima cada vez mais da harmonia que Deus estabeleceu para o universo. Filho, quando uma pomba aparece diante de ti, não a vejas como apenas mais um pássaro, mas como um sinal divino, uma manifestação da paz que o Espírito Santo deseja derramar sobre tua alma. Padre Pio, com seus olhos espirituais abertos, compreendia que a pomba não era uma simples criatura do céu, mas um símbolo profundo do Espírito Santo, enviado por Deus para consolar, guiar e trazer harmonia à vida dos fiéis. A pomba, em sua suavidade e pureza, é um reflexo da própria natureza do Espírito Santo,
que desce silenciosamente sobre aqueles que o acolhem com coração aberto. Nos ensinamentos de Padre Pio, a pomba ocupa um lugar especial, porque representa a paz que vem do céu. Lembremo-nos da história de Noé, quando a pomba trouxe o ramo de oliveira, simbolizando o fim do dilúvio e a restauração da aliança entre Deus e a humanidade. A pomba, então, não era apenas um pássaro, mas uma mensageira do novo começo, da renovação e da reconciliação com Deus. Este é o poder da pomba. Ela traz uma mensagem de esperança, de que, mesmo após as tempestades da vida, Deus sempre nos oferece um novo começo, uma nova chance de viver em paz com Ele. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, confirmando que a verdadeira paz e a verdadeira graça vêm de Deus. Não foi por acaso que o Espírito Santo escolheu a pomba para essa manifestação, pois ela representa a pureza, a suavidade e a humildade com que Deus nos visita. Padre Pio nos ensinava que o Espírito Santo não vem com grandeza ou força, mas com suavidade e ternura, oferecendo a paz interior que tanto buscamos. A pomba nos ensina que Deus se revela de maneira silenciosa, mas poderosa, e que a verdadeira paz não vem de fora, mas da união com Ele em nosso interior. Padre Pio contava que, sempre que uma pomba aparecia perto de sua casa ou de seus filhos espirituais, ele a via como uma visita do Espírito Santo. Ele dizia que quando a pomba aparece, é um convite para abrir o coração à ação do Espírito Santo, para permitir que Ele nos toque e nos conduza à paz que só Ele pode nos dar. Não devemos afastar a pomba por medo ou desinteresse, mas acolhê-la como uma bênção divina. Uma história tocante que Padre Pio compartilhava era a de uma mulher chamada Teresa, que estava em grande angústia devido à doença de seu filho. Ela orava incansavelmente, mas não sentia paz. Um dia, uma pomba branca começou a pousar regularmente na janela de sua casa. No início, ela não compreendeu o significado disso, mas com o tempo, percebeu que toda vez que via a pomba, sentia uma paz indescritível. Quando seu filho foi curado milagrosamente, ela entendeu que a pomba não era apenas um pássaro, mas um sinal do Espírito Santo, que vinha trazer consolo e renovação à sua alma aflita. Padre Pio, então, exortava seus filhos espirituais a não apenas observar, mas a responder a essas visitas silenciosas de Deus com oração e gratidão. Quando virmos uma pomba, devemos fazer o sinal da cruz e dizer: "Vem, Espírito Santo, e habita em minha casa", não apenas como um gesto simbólico, mas como um convite sincero à presença de Deus em nossa vida. A pomba, portanto, é um lembrete de que o Espírito Santo está sempre perto de nós, esperando ser acolhido em nosso coração. Não devemos ver a pomba como algo comum, mas como um símbolo sagrado da paz de Deus. Cada vez que ela aparece, é uma oportunidade para abrir nossos corações à ação do Espírito Santo, para renovar nossa vida espiritual e para receber a paz que somente Ele pode nos dar. Padre Pio nos ensinava que a verdadeira paz não vem do mundo, mas da comunhão com Deus. E a pomba é um sinal visível dessa paz divina que nos é oferecida em cada momento de nossa vida. Filho, agora que olhaste para a pomba, mensageira do Espírito Santo, é hora de olhares com mais atenção para a abelha, esse pequeno ser que Deus colocou na criação com um propósito profundo e divino. Padre Pio, com seu olhar atento à sabedoria da criação, via na abelha um símbolo profundo da pureza e do trabalho silencioso de Nossa Senhora. Ele nos ensinava que, assim como a abelha trabalha sem descanso, silenciosamente e sem buscar reconhecimento, a alma cristã deve ser diligente em seu trabalho para o reino de Deus, sem esperar glória ou aplausos, mas com um coração puro e humilde. A abelha, filha, é um símbolo da Virgem Maria. Pensa nas características desse pequeno inseto. A abelha nunca pousa em flores podres ou sujas. Ela é pura e escolhe apenas aquilo que é belo e saudável. Maria, em sua pureza imaculada, viveu uma vida inteira de serviço a Deus, escolhendo sempre aquilo que era bom, puro e santo.
A abelha também é um símbolo de fecundidade, pois, ao polinizar as flores, ela gera vida, e da mesma forma, Maria gerou vida para o mundo, ao conceber em seu ventre o Salvador, o Filho de Deus. Padre Pio refletia sobre a abelha e sua relação com a Virgem Maria, mostrando que, assim como a abelha trabalha incessantemente, a alma cristã deve trabalhar sem descanso na construção do reino de Deus. A abelha é silenciosa em seu labor. Ela não procura reconhecimento, não busca glória, mas é absolutamente fiel à sua missão. Maria, em sua humildade, não buscava exaltação, mas se entregou completamente ao plano de Deus, cumprindo com fidelidade a missão que o Senhor lhe confiou. Padre Pio ensinava que, quando uma abelha entra em nossa casa, não devemos matá-la por medo ou por aversão. Ao contrário, devemos respeitá-la e até vê-la como um sinal de que a pureza e a virtude de Maria estão nos visitando. Ele dizia que, ao ver uma abelha, devemos, como um gesto de fé, fazer o sinal da cruz e pedir: Maria, Rainha da Pureza, abençoa este lar. Padre Pio acreditava que, em simples atos de respeito pela criação, como o ato de libertar uma abelha que entrou em nossa casa, estamos abrindo nosso coração à presença de Maria, a Mãe pura e fiel, que sempre nos conduz a Cristo. A abelha também nos ensina sobre o trabalho espiritual. Ela é incansável, sempre buscando o néctar das flores, transformando-o em mel. De maneira semelhante, a alma cristã deve buscar as virtudes, extrair o melhor da vida e transformá-lo em boas obras, em caridade e amor. A abelha, em sua diligência, é um modelo de fé viva, que nunca cessa de trabalhar, sempre fazendo o bem sem esperar nada em troca, pois o seu objetivo é cumprir sua missão dada por Deus. Padre Pio relatava frequentemente como as abelhas eram vistas com grande respeito nos conventos. Quando uma colmeia se instalava nas proximidades, os frades se alegravam, sabendo que, onde há abelhas, há flores, e onde há flores, há vida abundante. O mel que as abelhas produzem é doce e nutritivo, e assim, nossas boas obras, quando feitas com amor e pureza, alimentam a alma e trazem frutos para o reino de Deus. As abelhas, então, se tornam um símbolo das almas que produzem frutos de virtude, que transformam a vida ao seu redor com amor e dedicação. Por isso, se uma abelha aparecer em sua casa ou jardim, não a destrua, filho. Ao contrário, receba-a com respeito, sabendo que ela carrega consigo uma lição de pureza, trabalho diligente e fidelidade. Reze a Maria, pedindo que ela abençoe o ambiente e traga, como as abelhas, o doce néctar da virtude e da paz. A abelha nos ensina a ser fiéis à nossa missão, a trabalhar com diligência e pureza, sem procurar reconhecimento, mas sabendo que cada pequeno gesto de amor e serviço contribui para a construção do reino de Deus. Filho, agora chegamos a um animal que, ao longo da história, foi muitas vezes mal interpretado e injustamente temido: o gato. Muitas pessoas, especialmente em tempos passados, viam o gato como um ser enigmático, associado a superstições e medos irracionais. Mas, para Padre Pio, o gato era, na verdade, uma grande lição espiritual, um símbolo da vigilância espiritual que todos devemos cultivar em nossas vidas. O gato, em sua quietude, em seu olhar atento, nos ensina a estar atentos ao que está além do visível, a perceber as realidades espirituais que frequentemente passam despercebidas aos olhos distraídos. Padre Pio, com sua profunda vida de oração e sensibilidade espiritual, sabia que os animais, em sua simplicidade, são muitas vezes mais sensíveis às realidades invisíveis do que os próprios homens. O gato, com seu comportamento silencioso e sua capacidade de perceber aquilo que não é visível, representava a alma cristã que deve estar atenta à presença de Deus e à ação do Espírito Santo. Assim como o gato observa silenciosamente, esperando o momento certo para agir, o cristão é chamado a estar atento, a manter a vigilância espiritual e a não se distrair com as tentações
e as distrações do mundo. Na vida de Padre Pio, os gatos do convento eram frequentemente observados reagindo de maneira peculiar a determinadas situações espirituais. Eles se agitavam antes de momentos de tentação ou de ataques espirituais, e se acalmavam quando havia uma presença de paz, de oração profunda. Isso não era um sinal de que os gatos possuíam poderes sobrenaturais, mas sim uma demonstração de que todas as criaturas, por não possuírem o véu da razão humana, estão mais em sintonia com as realidades espirituais. Padre Pio dizia que os gatos, ao agirem assim, eram uma lembrança para os cristãos de que devemos estar sempre atentos, vigilantes e orantes, pois o inimigo da alma está à espreita, tentando nos desviar do caminho de Deus. O gato, filho, também nos ensina o valor do silêncio. O mundo de hoje está constantemente em movimento, cheio de barulho e distrações. A sociedade moderna exige de nós ação, ruído e agitação constantes, e muitos cristãos se perdem nessa corrida frenética. Mas Padre Pio nos lembrava de que é no silêncio que Deus fala mais profundamente, assim como o gato, que se move silenciosamente, com olhos atentos e coração sereno. O cristão deve buscar o silêncio interior, aquele espaço em que a alma pode ouvir a voz de Deus sem as distrações do mundo. O silêncio é essencial para a oração profunda e a contemplação. Quando o gato entra em nossas vidas, seja na forma de um animal doméstico ou mesmo um gato de rua, Padre Pio nos ensinava a vê-lo como um convite ao silêncio, à reflexão e à vigilância. Em vez de rejeitá-lo por medo ou superstição, devemos, ao contrário, aprender com ele. Quando virmos um gato quieto e observador, devemos nos lembrar de que Deus nos chama à vigilância espiritual. O cristão deve ser como o gato, atento a tudo o que está ao seu redor, discernindo o que vem de Deus e o que vem do inimigo, sempre pronto para agir com sabedoria e oração. Há um relato tocante que Padre Pio compartilhava sobre uma senhora chamada Maria das Dores, que, desde a infância, cultivava um grande medo de gatos devido às superstições de sua avó. Ela cresceu acreditando que os gatos eram símbolos de forças malignas e, por isso, sempre que via um gato, sentia um grande pavor. No entanto, quando ela começou a entender os ensinamentos de Padre Pio sobre os animais e a espiritualidade, sua visão mudou. Um dia, um gato magro apareceu na porta de sua casa e, ao invés de espantá-lo, Maria das Dores decidiu dar-lhe água e comida. A partir daquele momento, ela começou a perceber mudanças em sua vida. As discussões familiares diminuíram. A paz começou a reinar em seu lar e ela sentiu, com o tempo, que o gato estava ali como um símbolo da vigilância que Deus desejava que ela mantivesse em sua própria vida. Padre Pio explicava que, quando tomamos a decisão de ser misericordiosos com as pequenas criaturas de Deus, algo muda dentro de nós. Ao escolhermos a paz, ao invés do medo, permitimos que a graça de Deus atue em nossos corações. O gato, em sua vigilância silenciosa, nos convida a estar mais atentos, mais preparados para a ação de Deus em nossas vidas. Ele nos ensina que a verdadeira vigilância espiritual não se trata de ser perturbado pelas tentações, mas de ser consciente da presença de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, filho, nunca despreze um gato, seja ele doméstico ou de rua. Olhe para ele com os olhos de Padre Pio e aprenda com ele a vigiar, a estar atento ao que Deus quer nos ensinar em cada momento. O gato nos convida ao silêncio, à vigilância espiritual e à oração constante. Em seu olhar, encontramos uma lição profunda sobre como devemos viver em sintonia com Deus e como podemos permanecer alertas em nossa caminhada espiritual. Filho, agora chegamos ao quarto e último animal sagrado que Padre Pio nos ensinou a respeitar: o sapo. Um animal que, na visão superficial do homem, é considerado feio, repulsivo e até maldito. Mas, para o santo de Pietrelcina, o sapo carrega uma lição espiritual profunda, uma lição que toca a alma do cristão que busca a humildade e a conversão verdadeira.
O sapo, com sua aparência modesta e sua vida escondida, é um símbolo da alma penitente, daquelas almas que se encontram no processo de transformação, de purificação, rumo à santidade. Padre Pio falava do sapo com um olhar cheio de amor e compreensão. Ele nos ensinava que, assim como o sapo vive entre a terra e a água, em um estado de transição constante, a alma cristã também está em uma jornada de transformação contínua. O sapo começa sua vida como girino, uma criatura aquática, e aos poucos passa por uma metamorfose radical, desenvolvendo patas, perdendo sua cauda e aprendendo a respirar fora da água. Esse processo de transformação, filha, é uma imagem da conversão cristã. A alma que se converte passa por uma mudança profunda, que muitas vezes não é visível aos olhos do mundo, mas que a torna uma nova criatura em Cristo. Padre Pio via o sapo como um reflexo das almas humildes que, embora não tenham beleza exterior, possuem um grande valor aos olhos de Deus. Ele nos ensinava que a verdadeira santidade não está na aparência, mas na fidelidade silenciosa à vontade de Deus. O sapo, com sua vida simples e escondida, não busca ser admirado, mas cumpre seu papel na criação com paciência e humildade. Assim, deve ser a alma cristã, disposta a passar pelo processo de purificação, aceitando sua pequenez e imperfeições, mas confiando plenamente em Deus para a transformação interior. O sapo, filho, também representa a purificação da alma que muitas vezes se sente suja ou inadequada diante de Deus. Mas é nesse processo de humildade, de se reconhecer pequeno diante da grandeza divina, que a alma é verdadeiramente transformada. Padre Pio nos dizia que Deus abençoa mais aquele que aceita sua feiura e suas imperfeições com paciência, do que aquele que busca ser admirado pelos outros ou que vive preocupado com a aparência externa. O sapo nos ensina a aceitar nossa limitação humana e a confiar que, mesmo nas nossas fraquezas, Deus age poderosamente para nos moldar à sua imagem e semelhança. Uma história que Padre Pio contava frequentemente era a de um homem chamado João, que, como muitos de nós, tinha dificuldades com a aceitação de suas imperfeições. João tinha um jardim, e ele se acostumara a matar todos os sapos que apareciam, por considerá-los feios e nojentos. Mas, quando começou a aprender sobre os ensinamentos de Padre Pio, ele foi tocado pela ideia de que o sapo representa a humildade e a transformação da alma. Ele, então, decidiu mudar sua atitude e, em vez de matar os sapos, começou a deixá-los viver. A cada sapo que via, ele sentia uma inspiração espiritual e, com isso, começou a rezar: Senhor, faz de mim uma criatura humilde e viva, como tudo o que criaste. Ele percebeu que, ao respeitar o sapo, estava abrindo seu coração para a graça de Deus. Padre Pio nos ensinava que, ao respeitar até mesmo as criaturas mais desprezadas pelo mundo, como o sapo, estamos praticando a humildade verdadeira. Estamos aceitando em nosso coração a transformação de Deus, que nos leva da condição de girinos espirituais para almas purificadas, prontas para viver em sua presença. O sapo, com sua aparência simples e seu papel modesto na criação, é um lembrete de que a verdadeira grandeza está em servir com humildade e fidelidade, e que Deus valoriza aqueles que, como o sapo, cumprem sua missão sem buscar reconhecimento. Quando virmos um sapo, devemos olhar para ele como um símbolo de nossa própria jornada de conversão. Devemos lembrar que a santidade não está na busca pela perfeição externa, mas na aceitação de nossas imperfeições e na confiança de que Deus, em sua infinita misericórdia, está nos transformando à sua imagem, passo a passo, dia após dia. O sapo, filho, é uma lição de humildade radical, de aceitação de nossa pequenez e de paciência no processo de purificação interior. Ele nos convida a abraçar a humildade, a viver em simplicidade e a permitir que Deus haja em nós de maneiras silenciosas, mas poderosas. Portanto, filho, nunca despreze um sapo por sua aparência. Olhe para ele e lembre-se de que Deus ama o que é pequeno,
o que é humilde e o que, aos olhos do mundo, parece sem valor. O sapo nos ensina que a verdadeira santidade é alcançada pela humildade, pela paciência e pela confiança em Deus, que nos transforma de criaturas imperfeitas em santos à sua semelhança. Ao respeitar o sapo, estamos dizendo sim à purificação de nossas almas e à transformação que Deus deseja realizar em nós. Filho, agora que viajamos pelas lições espirituais que cada um desses 4 animais nos traz, a pomba, a abelha, o gato e o sapo, é hora de refletir sobre como essas criaturas se conectam e o que elas revelam sobre a vida cristã. Padre Pio, com seu coração cheio de sabedoria e sua profunda contemplação da criação divina, ensinava que, em cada ser criado por Deus, há uma mensagem espiritual, uma virtude que Deus deseja que nós, seus filhos, cultivemos em nossa jornada de fé. Esses 4 animais não são apenas símbolos isolados. Eles representam aspectos fundamentais da vida cristã, da nossa caminhada espiritual em direção a Deus. Cada um deles nos ensina uma lição específica, mas, ao mesmo tempo, juntos formam uma harmonia divina que, quando compreendida, pode transformar nossa vida. Primeiro temos a pomba, símbolo do Espírito Santo. Ela nos ensina sobre a paz, a pureza e a reconciliação. A pomba nos lembra que, assim como Deus se reconcilia com a humanidade, devemos, nós também, buscar a paz em nosso coração e em nossas relações. A pomba, ao descer sobre Jesus no batismo, nos convida a acolher o Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele nos guie, nos consolare e nos conduza à paz verdadeira. Em seguida, a abelha, símbolo de Maria, nos ensina sobre o trabalho silencioso e diligente, o serviço fiel e amoroso. A abelha nos lembra que, assim como Maria serviu com pureza e dedicação, devemos trabalhar silenciosamente em nossa fé, sem buscar reconhecimento ou glória, mas simplesmente cumprindo a missão que Deus nos confiou. O trabalho da abelha também reflete a fecundidade espiritual, as boas obras que geramos ao viver em graça, que se transformam em frutos de virtude, em caridade e amor ao próximo. O gato, com sua vigilância silenciosa, nos ensina a estar atentos ao mundo espiritual ao nosso redor. Ele nos lembra que, em meio ao caos e distração do mundo, precisamos cultivar um espírito de vigilância e discernimento. Precisamos estar atentos à presença de Deus, sempre preparados para agir com sabedoria e oração, e atentos também às tentações e armadilhas do inimigo. O gato nos convida a buscar o silêncio interior, onde podemos ouvir a voz de Deus e discernir sua vontade. Por fim, o sapo, com sua humildade e transformação, nos ensina sobre a conversão espiritual e a aceitação da nossa pequenez diante de Deus. O sapo, que passa por uma metamorfose completa, nos mostra que a verdadeira conversão cristã é uma transformação profunda, onde morremos para o velho homem e nascemos para uma nova vida em Cristo. Ele nos lembra que, embora nossa aparência exterior ou nossos erros passados possam parecer insignificantes ou imperfeitos, Deus vê nosso coração e é capaz de nos transformar à sua imagem, desde que aceitemos a humildade e a paciência necessárias para esse processo. Esses 4 animais, então, juntos, nos revelam a harmonia divina da criação. Eles não são apenas simples criaturas que habitam o mundo ao nosso redor, mas sim símbolos poderosos de virtudes cristãs fundamentais. Quando compreendemos o significado espiritual desses animais, podemos ver que, em cada um deles, Deus nos oferece uma oportunidade para aprofundar nossa vida de fé. Cada animal nos convida a viver mais plenamente o amor, a paz, a pureza e a humildade que ele deseja em nós. Padre Pio, com sua vida de oração e sua profunda devoção a Deus, via a criação como um reflexo da bondade divina. Ele acreditava que a verdadeira espiritualidade está em viver em harmonia com a criação, respeitando cada ser que Deus criou e vendo nele o reflexo de sua perfeição. Ao respeitar os animais, ao compreender suas lições, estamos nos unindo à vontade divina
e permitindo que sua graça opere em nossa vida de maneira mais plena. Portanto, filho, ao longo de sua vida, olhe para a criação com os olhos de Padre Pio. Veja, na pomba, o convite à paz e ao Espírito Santo. Veja na abelha o exemplo de trabalho diligente e serviço silencioso. Veja no gato a lição da vigilância espiritual e da oração silenciosa. E veja, no sapo, o símbolo da humildade, da transformação e da conversão verdadeira. Cada um desses animais nos ensina algo profundo sobre nossa caminhada com Deus. Agora, mais do que nunca, é hora de integrar essas lições em sua vida. Seja vigilante como o gato, paciente e humilde como o sapo, diligente como a abelha e pacífico como a pomba. Ao fazer isso, você estará vivendo de acordo com a harmonia divina que Padre Pio tanto nos ensinou a buscar, e sua alma será mais receptiva à ação de Deus em sua vida. Filho, agora que compreendemos as lições espirituais dos 4 animais sagrados, a pomba, a abelha, o gato e o sapo, é hora de refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Padre Pio nos ensinava que não basta apenas compreender as virtudes que esses animais representam. Devemos viver de acordo com elas, incorporando-as em nossa vida espiritual e em nossas ações diárias. Cada animal nos oferece um caminho para a transformação interior, uma maneira de nos aproximarmos mais de Deus e de vivermos em harmonia com sua criação. A pomba nos ensina sobre a paz, a pureza e a presença do Espírito Santo. Mas, filho, essa paz não é apenas uma paz exterior, mas uma paz interior que se manifesta na nossa vida de oração e na nossa relação com Deus. Viver como a pomba significa viver em harmonia com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos conduza a uma vida de pureza e reconciliação com o Pai. Isso exige de nós um coração aberto e disposto a receber a graça divina, a permitir que o Espírito Santo transforme nossas fraquezas em força e nos conduza à paz verdadeira, aquela que só Ele pode oferecer. A abelha, com seu trabalho incansável e silencioso, nos chama a viver uma vida de serviço a Deus e ao próximo, sem buscar reconhecimento ou glória. O trabalho da abelha é um reflexo da vida de Maria, que serviu a Deus com humildade e amor. Padre Pio nos convidava a seguir o exemplo de Maria e da abelha, trabalhando no silêncio, fazendo o bem sem esperar retorno, sem olhar para a recompensa. Viver como a abelha significa viver uma vida de dedicação, de serviço generoso, sabendo que cada pequena ação, cada gesto de bondade, contribui para o reino de Deus. O gato, com sua vigilância e atenção, nos chama a uma vida de discernimento espiritual. Em um mundo cheio de distrações e tentações, é fácil perdermos o foco e nos desviar do caminho de Deus. O gato nos ensina a estar atentos ao mundo espiritual ao nosso redor, a perceber as sutis intervenções de Deus e também os ataques do inimigo. Viver como o gato significa estar em constante oração, sempre atento às tentações e disposto a discernir a vontade de Deus em todos os momentos. Significa cultivar o silêncio interior, onde podemos ouvir claramente a voz de Deus e responder à sua chamada. E o sapo, com sua humildade e processo de transformação, nos lembra que a vida cristã é uma jornada de conversão constante. Padre Pio nos ensinava que não somos chamados a ser perfeitos de imediato, mas a nos transformar continuamente, a aceitar nossas fraquezas e a confiar em Deus para nos moldar. Viver como o sapo significa abraçar a humildade, reconhecer nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, confiar em Deus para a purificação da nossa alma. Significa entender que o caminho da santidade é uma jornada de metamorfose, onde deixamos para trás o velho homem e nos tornamos novas criaturas em Cristo. Portanto, filho, o caminho da transformação espiritual é o caminho da harmonia com a criação divina. Quando incorporamos as lições desses animais em nossa vida, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e nos permitindo ser transformados por Ele. Cada um desses animais
representa uma virtude fundamental que devemos cultivar em nossa caminhada cristã. A pomba nos ensina a viver em paz com Deus. A abelha nos ensina a servir com humildade. O gato nos ensina a vigiar em oração. E o sapo nos ensina a abraçar a humildade e a conversão. Padre Pio nos lembrava que a santidade não é alcançada em grandes feitos externos, mas na fidelidade aos pequenos gestos de amor, serviço e oração. É nos detalhes da vida cotidiana, na forma como tratamos as criaturas de Deus e como vivemos em harmonia com sua criação, que encontramos o caminho para a santidade. Não se trata de buscar glória ou reconhecimento, mas de viver uma vida simples, humilde e dedicada a Deus. Portanto, filho, toma esses ensinamentos a sério e vive-os em teu coração e em tuas ações. Quando encontrares uma pomba, lembra-te do Espírito Santo e busca sua paz. Quando uma abelha aparecer, pensa em Maria e no serviço silencioso que Deus nos chama a realizar. Quando um gato cruzar teu caminho, deixa-te inspirar pela vigilância e discernimento que ele representa. E quando um sapo aparecer, lembra-te da necessidade de humildade e da transformação contínua de tua alma. Cada um desses animais nos ensina a viver em harmonia com a criação de Deus, e ao fazer isso, nos aproximamos mais dele. Que possamos viver como esses animais sagrados, sendo mensageiros da paz, do serviço, da vigilância e da humildade, e que, por meio dessas virtudes, possamos nos tornar cada vez mais como Cristo. Filho, agora que compreendemos a profunda espiritualidade que esses animais sagrados nos ensinam, é hora de refletir sobre como podemos, de fato, viver de acordo com essas virtudes. Padre Pio, com sua vida de oração e penitência, nos chamava a ver o mundo com os olhos de Deus. Cada ser, cada criatura que encontramos, é uma oportunidade de praticarmos a misericórdia divina. A maneira como tratamos os animais, como respondemos às pequenas situações do nosso dia a dia, reflete nossa vida espiritual e a nossa abertura para a ação de Deus em nós. Padre Pio nos ensinava que a misericórdia de Deus não é apenas algo que recebemos, mas algo que devemos viver e compartilhar com todos ao nosso redor. O cristão é chamado a ser um reflexo da bondade divina, e isso começa nas pequenas ações de respeito e amor pela criação de Deus. Ao respeitar os animais, ao vê-los, não como meros seres, mas como mensagens divinas, estamos praticando a misericórdia e acolhendo a criação com o mesmo amor que Deus tem por ela. Quando encontramos uma pomba, a primeira reação de muitos é vê-la como um pássaro comum, sem valor. Mas, para o cristão, ela é um lembrete da paz que o Espírito Santo deseja nos trazer. E como podemos acolher essa paz se, em nossa vida cotidiana, não praticamos a paz nas pequenas coisas? Respeitar a pomba, não afastá-la com impaciência ou medo, é um ato de misericórdia, um gesto de aceitação do que Deus nos oferece de forma silenciosa e sagrada. O mesmo vale para a abelha. Quantas vezes as pessoas se assustam com ela, espantam-na, até tentam matá-la, sem pensar no seu papel fundamental na criação de Deus? A abelha não é um simples inseto. Ela é um símbolo do trabalho silencioso e da pureza de Maria. Ao respeitar a abelha, ao deixá-la viver, estamos praticando a humildade e o serviço que Maria viveu. Cada abelha que encontramos é um convite para servir com amor e generosidade, sem esperar reconhecimento, mas apenas em busca de fazer o bem, de cumprir nossa missão na vida. O gato, com sua vigilância silenciosa, também nos ensina sobre misericórdia. Como podemos viver em um mundo tão distraído e barulhento sem a vigilância constante da oração? O gato nos lembra que devemos estar atentos àquilo que Deus quer nos mostrar, ao discernir sua voz em meio ao ruído. Ele nos chama a uma vida de reflexão e silêncio, onde nossa alma pode ouvir a orientação de Deus. Respeitar o gato, vê-lo como um símbolo de vigilância espiritual, é acolher o convite de Deus para viver uma vida mais atenta, mais silenciosa e mais voltada para a oração. E o sapo, com sua humildade e seu processo de transformação, nos ensina a misericórdia que Deus tem por nós, que,
Assim como o sapo se transforma de girino em algo completamente novo, também somos chamados a passar por um processo de purificação, deixando para trás nosso velho eu e nos tornando novas criaturas em Cristo. A misericórdia de Deus nos transforma, e o sapo, com sua aparência simples e sua vida modesta, é um símbolo da transformação espiritual que Deus realiza em nossas almas. Ao respeitar o sapo, ao aceitá-lo em nossa vida, estamos reconhecendo a necessidade de humildade e conversão contínua, e estamos dizendo sim ao trabalho que Deus faz em nós. Padre Pio nos exortava a ver a misericórdia de Deus em todos os momentos de nossa vida. Ele nos ensinava que, ao praticarmos essa misericórdia, estamos imitando Cristo, que foi o maior exemplo de amor e compaixão. Jesus não olhou para nós com olhos de julgamento, mas com olhos de misericórdia. Ele não rejeitou nenhuma pessoa, nenhuma criatura, mas acolheu todos com amor, e assim, como cristãos, somos chamados a viver essa mesma misericórdia, não apenas para com os seres humanos, mas também para com toda a criação. Portanto, filho, ao longo de sua vida, pratique a misericórdia que Deus nos ensina por meio dos animais. Veja em cada criatura uma lição de amor, de paciência, de transformação e de pureza. Não apenas trate os animais com respeito, mas também deixe que cada um deles te ensine uma virtude que Deus deseja que você viva. Ao viver com os olhos de Deus, ao ver sua presença em todas as coisas, você estará vivendo uma vida de verdadeira santidade, em harmonia com a criação e com o Criador. Filho, agora que meditamos sobre as lições profundas que os 4 animais sagrados nos oferecem, a pomba, a abelha, o gato e o sapo, é necessário que compreendamos uma verdade fundamental. Todas essas criaturas, em sua simplicidade, são canais de graça divina, e ao respeitá-las, reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Padre Pio, com sua profunda contemplação e conexão espiritual com a criação, nos ensinava que a natureza, em sua totalidade, é uma expressão visível da misericórdia e da sabedoria de Deus. Quando olhamos para o mundo, muitas vezes vemos apenas o que é material, sem perceber que a verdadeira beleza e o verdadeiro significado de tudo o que Deus criou estão além da superfície. A criação inteira, desde o mais humilde animal até a grandiosidade das estrelas no céu, é uma revelação de Deus. Em cada criatura, Deus nos fala, nos chama a refletir sobre suas virtudes e nos convida a viver em comunhão com Ele. Padre Pio vivia de maneira íntima e profunda com a criação. Ele não via os animais ou a natureza como algo distante, mas como uma extensão do próprio amor de Deus. Ele nos ensinava que, ao respeitar e cuidar da criação, estamos respeitando o Criador. Cada ato de misericórdia, mesmo nos menores gestos, é um ato de amor a Deus. Ao tratar as criaturas com respeito, ao reconhecer o valor de sua existência, estamos praticando a presença de Deus no mundo. A pomba, que representa o Espírito Santo, é um símbolo da paz que Deus quer estabelecer em nossos corações. Ela nos convida a abrir nossas almas à ação do Espírito, permitindo que Ele nos conduza à verdadeira paz, mas, mais do que isso, a pomba nos chama a ser mensageiros da paz no mundo. Como cristãos, somos chamados a viver a paz, a levar a paz para os outros, e isso começa no nosso próprio coração. Quando vemos uma pomba, podemos fazer dela um lembrete da paz divina que devemos buscar e compartilhar. A abelha, com seu trabalho silencioso, nos ensina a viver em humildade, servindo aos outros sem buscar reconhecimento. A verdadeira grandeza, como nos mostra a abelha, não está na exibição ou na busca por aplausos, mas na fidelidade ao trabalho de Deus, no serviço silencioso e constante, dia após dia. Viver como a abelha é abraçar uma vida de serviço, de trabalho constante para o bem do próximo e para a edificação do reino de Deus. Ao tratar a abelha com respeito, estamos lembrando que a verdadeira virtude é aquela que se manifesta no dia a dia, sem buscar recompensa,
mas simplesmente cumprindo a vontade de Deus. O gato, com sua vigilância e discernimento, nos ensina sobre a importância da oração constante e do silêncio interior. Vivemos em um mundo cheio de ruídos e distrações, mas, para ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a calar o ruído interior e focar em sua presença. O gato nos chama a estar vigilantes, a observar com atenção o que acontece ao nosso redor e a buscar a verdade divina em meio à confusão do mundo. Ele nos ensina a discernir, a perceber a presença de Deus mesmo nas pequenas coisas e a confiar que Ele está sempre nos guiando. O sapo, com sua humildade e sua transformação, nos convida a abraçar nossa própria jornada de conversão. A verdadeira transformação não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo, que exige paciência e aceitação. O sapo nos lembra que a conversão é um caminho de humildade, de aceitar nossas fraquezas e imperfeições e de confiar que Deus, com sua infinita misericórdia, está nos moldando. Quando respeitamos o sapo, aceitamos a necessidade de uma purificação constante em nossas vidas e nos rendemos ao processo de santificação que Deus deseja para nós. Esses 4 animais, que Padre Pio tanto respeitava e via como sinais do amor e da sabedoria divina, nos convidam a viver uma vida de fé profunda, em harmonia com a criação. Eles não são apenas símbolos ou metáforas, são manifestações vivas do amor de Deus que nos chama a uma vida de virtude. Quando vemos esses animais, podemos vê-los como sinais de fé, como convites de Deus para viver mais plenamente sua vontade em nossa vida. Portanto, filho, em cada momento do teu dia, lembra-te de que a criação é um reflexo de Deus. Vê, nas criaturas ao teu redor, a ação divina e permite que elas te conduzam à oração, à reflexão e à conversão. A pomba, a abelha, o gato e o sapo são mais do que simples seres, são mensageiros que Deus nos envia para nos lembrar das virtudes que Ele deseja ver em nós. Ao viver essas virtudes, você estará mais próximo de Deus, vivendo em harmonia com sua criação e permitindo que a luz da fé ilumine todas as áreas de sua vida. Filho, chegamos ao final de nossa jornada através das lições que os 4 animais sagrados nos oferecem. Ao longo dessas meditações, aprendemos a ver o mundo de uma maneira nova, com os olhos da fé, enxergando em cada criatura de Deus uma mensagem divina. Padre Pio, com seu olhar profundamente espiritual, nos convidava a olhar para tudo ao nosso redor como uma expressão da bondade e sabedoria de Deus. Ele sabia que, ao respeitar e entender os sinais que Deus nos envia, nossa vida espiritual é transformada e somos chamados a viver em harmonia com a criação. Esses 4 animais, a pomba, a abelha, o gato e o sapo, não são meros símbolos, mas verdadeiras lições de vida que Deus nos oferece através de sua criação. Cada um deles representa uma virtude cristã essencial: a paz do Espírito Santo, o trabalho silencioso e fiel, a vigilância espiritual e a humildade transformadora. Padre Pio nos ensinava que, ao incorporarmos essas virtudes em nossa vida, nos aproximamos mais de Deus, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e vivemos de acordo com sua vontade. A jornada espiritual, filho, não é feita de grandes feitos ou momentos espetaculares, mas de pequenos gestos diários, de atitudes simples que refletem o amor e a misericórdia de Deus. Assim como a pomba nos ensina a paz, a abelha o serviço silencioso, o gato a vigilância constante e o sapo a humildade transformadora, devemos viver essas virtudes em todos os aspectos da nossa vida. Cada encontro com uma criatura de Deus, cada momento de reflexão sobre os animais sagrados, é uma oportunidade de praticar a fé, de viver em harmonia com Deus e com sua criação. Mas a verdadeira transformação espiritual começa dentro de nós. Quando vemos o mundo com os olhos de Deus, quando respeitamos as criaturas que Ele criou, estamos não apenas honrando sua obra, mas também permitindo que Ele trabalhe em nossos corações. Padre Pio nos ensinava que, ao cuidar da criação, ao respeitar a vida em todas as suas formas,
estamos cuidando da nossa própria alma, pois a bondade e a misericórdia que praticamos no mundo exterior refletem a bondade e misericórdia de Deus dentro de nós. Este é o chamado à ação, filho. Viver uma vida de fé plena, onde cada ato de misericórdia, cada gesto de bondade, seja um reflexo da graça divina em tua vida. Quando cuidas de um animal, quando respeitas a criação de Deus, estás permitindo que a paz de Cristo habite no teu coração. A jornada espiritual é feita de momentos simples, mas profundos, de escolhas diárias que refletem o amor de Deus. Agora, te convido a aplicar esses ensinamentos na tua vida. Quando avistares uma pomba, lembra-te do Espírito Santo que desce sobre ti, trazendo paz. Quando virdes uma abelha, pensa no serviço silencioso e na pureza de Maria, e busca viver em humildade. Quando um gato cruzar o teu caminho, lembra-te da vigilância espiritual e da necessidade de estar em constante oração. E quando vires um sapo, abraça a humildade e a conversão. Lembrando que a verdadeira santidade nasce da transformação interior, muitas vezes invisível, mas profunda. Que cada um desses animais se torne um símbolo vivo na tua vida, que eles te conduzam a uma fé mais profunda, a um amor mais verdadeiro e a uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Ao praticar essas virtudes, tu estarás caminhando na direção de uma vida santa, em harmonia com o Criador e com sua criação. Oração final. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, te agradecemos por nos enviar os sinais de sua sabedoria através de sua criação. Ajuda-nos a ver em cada criatura o reflexo do teu amor e da tua bondade, que, como a pomba, possamos ser mensageiros da paz, como a abelha, trabalhadores fiéis, como o gato, vigilantes em oração, e como o sapo, humildes e transformados pelo teu poder. Que nossas vidas reflitam a tua presença em todos os aspectos e que, através de nossos gestos diários, possamos honrar e cuidar da tua criação. Em nome de Jesus. Amém. Chamado à ação. Que, a partir de hoje, você veja o mundo com novos olhos. Cada criatura, cada momento de reflexão sobre a criação divina é uma oportunidade para crescer em fé e praticar a misericórdia de Deus. Faça um compromisso diário de respeitar e honrar a criação, permitindo que as virtudes desses animais transformem sua vida espiritual. Deus te abençoe em cada passo dessa jornada de fé.